Na aula de hoje, vamos dar início ao último título do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública. Esse título, por sua vez, é subdividido em 5 capítulos. O primeiro trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que vai dos artigos 312 ao 327. O segundo capítulo trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública, que vai do 328 ao 337-A. O terceiro capítulo trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, um capítulo novo, que vai do 337-B ao 337-D. O quarto trata dos crimes contra a administração da justiça, que é do 338 ao 359. O quinto e último capítulo trata dos crimes contra as finanças públicas, que vai do artigo 359-A ao 359-H. Então vamos dar início ao nosso primeiro capítulo, que é justamente dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral. Os crimes previstos neste capítulo são tratados como crimes funcionais, na medida em que são praticados por servidor público. São, portanto, crimes próprios. Existem os crimes chamados funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. Próprios são todos aqueles que, sendo o autor do crime funcionário público, o fato deixa de ser infração penal. Bom exemplo para se fixar na memória é a prevaricação. Somente o funcionário público pode cometer esta infração penal. Já os impróprios são aqueles que, caso comprovado não ser o indivíduo autor do crime servidor público, a conduta continuará a ser criminosa, mas não agora como crime contra a administração, e sim uma outra infração penal. Vejam o exemplo do peculato. Se o agente for particular, a conduta pode ser desclassificada para o furto ou a apropriação indébita. O fato, entretanto, de tratarem-se de crimes funcionais não impedem a participação ou coautoria de particulares. Lembre-se, o artigo 30 do Código Penal determina que as condições de caráter pessoais, quando elementares do fato típico, comunicam-se aos coautores ou partícipes. É evidente que, para que tal comunicação ocorra, o particular deva saber da condição de funcionário público de seu companheiro do crime. E quem é o funcionário público para os fins do direito penal? O Código Penal, no artigo 327, define o que é funcionário público, não deixando esta tarefa ao direito administrativo. Diz lá este artigo: considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Cargos são todos aqueles especificados por lei, com nomenclaturação e quantidades definidas em sua legislação própria. São também custeados diretamente pelos cofres públicos. Já empregos públicos, quem os exerce são sempre em caráter temporário. São os contratados, na maioria das vezes, para o poder público, mas em regime de CLT, as consolidações das leis trabalhistas, ou mesmo um regime especial. São aquelas pessoas contratadas para os exercícios de atividades diaristas, mensalistas, contrários para a execução de determinado serviço. Função pública também são temporárias. São pessoas que exercem alguma atribuição pública, mas não estão vinculados a um cargo ou emprego público. Exemplos excelentes são os jurados no Tribunal do Júri, ou aquelas pessoas que auxiliam nas eleições, os famosos mesários. Exercem todos funções públicas. Como vocês puderam observar, essa definição considera, via de regra, aqueles indivíduos que atuam junto à administração pública direta. Mas o Código foi mais além. Nosso Código criou a figura do funcionário público por equiparação. Lá no parágrafo 1º desse artigo, a redação é a seguinte: equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Como é fácil observar, o Código ampliou a conceituação de funcionário público, de forma a abranger também todos aqueles prestadores de serviços à administração, mesmo que não sendo diretamente administrados pelo poder público,
estão incluídos, portanto, os servidores das autarquias, como o INSS, das sociedades de economia mista, das empresas públicas e fundações mantidas pelo poder público. Esse artigo 327, no seu segundo parágrafo, traz ainda uma causa de aumento de pena de 1/3. Quando o agente criminoso for funcionário público e exercer algum cargo que lhe confira alguma forma de poder, de comando ou de gerenciamento. São chamados cargos em comissão ou de confiança, portanto, direção ou assessoramento. Agora que nós já sabemos quem é o funcionário público, vamos passar à análise dos crimes em espécie, dos crimes que eles podem praticar. O primeiro deles, seguramente o mais famoso, é o peculato, que está previsto lá no artigo 312. Aliás, esse artigo 312 traz 4 tipos de peculato. O primeiro é o chamado peculato apropriação, o segundo é o chamado peculato desvio, o terceiro é o peculato furto e, no final, o peculato culposo. Vocês verão ainda que no artigo 313 temos uma outra forma de peculato, que é o chamado peculato mediante erro de outrem. Por enquanto, ficaremos no artigo 312. Não importando qual a modalidade de peculato, algumas informações são comuns a todas elas. A objetividade jurídica, por exemplo, será sempre a probidade da administração pública. Só que neste crime, especificamente, protege-se o patrimônio público, bem como do particular em situações especiais, como nós vamos ver ainda hoje. Trata-se, portanto, de crime próprio quanto ao sujeito ativo. Nada impedindo, entretanto, isto é muito importante, que ocorra concurso de agentes, como já antecipado, com o particular. O sujeito passivo, nossa vítima, será sempre o Estado, e vez por outra também o particular. Na primeira parte do caput da cabeça do artigo 312, que chamamos de peculato apropriação, é assim descrita: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Como o próprio nome já entrega, trata-se de figura muito semelhante à da apropriação indébita, que vocês já estudaram. Só que tanto o sujeito ativo quanto o objeto material possuem características especiais. Do sujeito ativo já falamos, é o funcionário público ou o particular em coautoria. Já o objeto material pode ser o dinheiro, o valor ou qualquer outro bem móvel. É indispensável também que o servidor tenha a posse desta coisa, deste objeto material, em razão de seu cargo. Posse ilícita, a exemplo do que acontece na apropriação indébita. Se a posse for ilícita, haverá uma outra infração penal. Assim, o servidor que se apropria de um material pertencente ao Estado, a ele já previamente confiado para o exercício de suas funções, um computador, por exemplo, cometerá essa infração penal e não o furto. Mas a coisa ainda pode pertencer a um particular. Também temos um exemplo interessante, que é a hipótese do carcereiro. Quando o indivíduo é preso, os pertences desse indivíduo ficam de guarda, fica sob a guarda, melhor dizendo, do carcereiro. Se o carcereiro se apropriar destas coisas, que são particulares pertencentes ao preso, haverá o crime de peculato apropriação. Essa infração penal consuma-se como na apropriação indébita, ou seja, no momento em que este servidor público passar a agir como titular da coisa apropriada. A identificação do momento exato dependerá muito das peculiaridades do caso concreto. E a tentativa, como os senhores devem saber, também é perfeitamente possível. A segunda figura do peculato desvio também encontra-se no caput, mas lá no finalzinho. Diz lá tem lá a seguinte redação. Continuando o artigo. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui, todas as observações quanto aos sujeitos e objeto material possuem perfeita aplicação. A conduta do agente que é um pouco diferente. Ao invés do servidor tomar a coisa da qual já tem a posse lícita em razão das suas funções, ele a desvia. Ou seja, dá outro fim, outra destinação diversa da primitiva. O servidor, por exemplo, que detendo dinheiro público em razão de suas funções, para o pagamento de um serviço, por exemplo,
o faz sabendo que o serviço não foi prestado, ou aplica o dinheiro destinado a pagamento de bens e serviços adquiridos, desejando beneficiar-se com eventuais rendimentos de uma aplicação financeira. É de se ver que o beneficiário da conduta tanto pode ser o sujeito ativo, nosso servidor, quanto terceira pessoa. A consumação dessa modalidade de peculato vai se verificar no momento em que o objeto é desviado do seu destino, sendo perfeitamente possível a tentativa. A terceira espécie de peculato é o chamado peculato furto, nossa terceira figura, que está lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo 312, com a seguinte redação. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valente de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Os senhores podem notar a semelhança deste crime com o de furto, aquele lá do artigo 155 do Código Penal. Nesse caso, especificamente, o funcionário público não detém a posse lícita da coisa. Pelo contrário, tanto que a primeira conduta é de subtrair, e não mera inversão do domínio de quem já detém a posse anterior. São duas, em verdade, as condutas previstas nesse crime. A da própria subtração, que é a mais comum, e a da concorrência dolosa para a subtração. O importante é que para uma ou para outra é indispensável ao reconhecimento deste crime, e isto é importante, que o servidor público tenha tido sua conduta criminosa facilitada pelo fato justamente de ser funcionário público. Não basta, portanto, para que exista o crime, que o indivíduo seja funcionário público. Se de tal fato nada lhe serviu, o crime será de furto normal e não de peculato. Preste atenção no seguinte exemplo. Um diretor de uma escola pública, que por possuir as chaves da escola, nela ingressa durante o final de semana para subtrair o dinheiro, por exemplo, irá responder por peculato furto. Um outro servidor qualquer, imaginemos um médico da rede pública, por exemplo, que cometa a mesma conduta, ingresse numa escola e subtrai o dinheiro, e que não tenha nenhuma especial facilitação para tanto, porque não guarda nenhuma relação com a escola, apesar de ser funcionário público, irá responder por furto e não por peculato. É muito importante notar que a coisa deve ou pertencer ao poder público, ou estar sob a sua guarda do poder público de forma lícita. Para a segunda conduta, a de concorrer para que terceiro indivíduo subtraia, é importante frisar que tal concurso deve ser doloso, pois se for culposo, irá configurar o peculato culposo, que vamos explicar em seguida. É o caso, por exemplo, usando ainda daquele nosso mesmo exemplo da escola, do diretor que deixa propositadamente a porta destrancada para que uma terceira pessoa ingresse e entre na escola e pratique a subtração. Esse terceiro pode tanto ser servidor público quanto particular. Importante e indispensável apenas é lembrar que dita pessoa deve ter consciência de que o seu comparsa, o nosso diretor da escola, seja o servidor público. A consumação deste crime, do nosso peculato furto, é igualzinha do crime do furto, do 155. Ou seja, ocorrerá quando o indivíduo detiver a posse mansa e pacífica, desvigiada da coisa subtraída. A tentativa, também como no furto, é perfeitamente possível. A nossa última figura típica prevista nesse artigo é o peculato culposo. É um crime muito interessante, porque será culposo para o servidor público que age sem o chamado dever de cuidar do objetivo exigido e, ao mesmo tempo, será doloso para o indivíduo que subtrai o objeto. O exemplo clássico, ainda utilizando aquele nosso da escola e do diretor, seria a hipótese daquele diretor que esquece, não deixa a porta aberta propositadamente, apenas esquece, negligenciando com a sua obrigação. E, valendo-se desta situação, o indivíduo qualquer penetra na escola e subtrai os bens pertencentes àquela escola pública, computadores, móveis, etc. É fácil perceber que não se trata, na hipótese, de concurso de pessoas, de agentes. Trata-se da modalidade de
participação culposa, que é a conduta do diretor, em crime doloso, que é a conduta daquele terceiro que ingressa na escola. Até porque não há nenhum liame subjetivo entre os dois. Este crime vai atingir a sua consumação, o crime culposo, no momento em que o terceiro pratique a sua conduta dolosa, que vai resultar justamente no prejuízo ao erário público. Não sendo possível a tentativa, que, como bem sabem os senhores, não há tentativa em figura de crime culposo. Nessa modalidade de peculato, o culposo, e apenas para esta modalidade e nenhuma outra, o terceiro parágrafo do mesmo artigo 312 prevê uma causa de extinção da punibilidade e também uma causa especial de diminuição de pena. Se houver reparação do prejuízo antes da sentença penal irrecorrível, haverá a extinção da punibilidade. Porém, se essa reparação vier após o trânsito em julgado da sentença, haverá a redução da pena pela metade. O peculato mediante erro de outrem está previsto no artigo 313. Ele não deixa de ser uma quinta espécie de peculato, mas está em outro crime, o crime seguinte. O artigo 313 tem a seguinte redação: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Erro de outrem. A objetividade jurídica continua a mesma, hein? Continua sendo a administração pública. E o sujeito ativo continua o mesmo, continua sendo o nosso servidor público. Não mudamos o capítulo ainda. Os sujeitos passivos serão tanto o Estado, enquanto administrador, e a pessoa física ou jurídica eventualmente lesada. Alguns chamam esta modalidade de peculato estelionato. Neste caso, o agente, o servidor público, recebe a coisa que deve ser móvel, a exemplo dos anteriores, deve possuir valor econômico, mas ele a recebe por um erro de quem a entrega. Mesmo percebendo o erro, o que o servidor faz? Em vez de devolver ou dizer, olha, não é comigo, ele se apropria do objeto. Vale dizer, o ato de receber a coisa não pode ser atribuição do servidor público. Por exemplo, a hipótese do vistor fiscal, que vai notificar algum contribuinte de que deve recolher algum tributo, imposto, taxa, etc. O contribuinte, achando que poderia pagar o valor diretamente a este funcionário, que é incumbido tão somente de lhe entregar uma notificação, dá o dinheiro. Esse que o servidor faz? Embolsa esse dinheiro e o contribuinte terminou por não pagar o tributo devido. Trata-se de um crime doloso, no qual o agente deve necessariamente ter consciência de que não é sua função reter aquele bem ou aquele valor. O crime vai atingir a sua consumação no momento em que o servidor passa a se portar como titular, como dono da coisa. A tentativa também é perfeitamente possível. Interessante foi, neste capítulo, a criação de dois crimes, o 313-A e o 313-B, pela Lei 9.983 de 2000, que não guardam nenhuma relação com o peculato. Aliás, em qualquer de suas figuras, no furto, na apropriação. Trata-se, na verdade, do crime, não é? De inserção de dados falsos em sistema de informações e modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Como o nosso curso da R2 visa principalmente as provas de ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil, precisamos focar as informações voltadas a um resultado proveitoso deste exame, de forma que vamos nos ater aos crimes que com mais frequência são pedidos em tais provas no Brasil inteiro. Portanto, o nosso próximo crime que vamos estudar é aquele que está no artigo 316 do Código Penal, que chama-se concussão, que é assim redigido: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena prevista é de reclusão de 2 a 8 anos, mais a multa. Trata-se de uma espécie de extorsão praticada pelo servidor público com abuso de sua autoridade.
a objetividade jurídica, o que nós protegemos, continua sendo a administração pública, na medida em que seus representantes não podem e não devem lançar mão desta condição de funcionário público, que é especial, para extorquir valores de quem quer que seja. Trata-se de um crime próprio quanto ao sujeito ativo, devendo necessariamente a ação ser praticada por um servidor público, mesmo aquele que ainda não assumiu as suas funções. O importante é que esta exigência seja feita em razão de tais funções públicas que serão assumidas. A nossa vítima, o sujeito passivo, é, além do Estado, a pessoa diretamente atingida pela exigência descabida. A conduta, prestem atenção, senhores, é de exigir, que é muito diferente de um simples pedido. A exigência envolve uma ameaça, que tanto pode ser explícita, às caras, às escâncaras, ou implícita, aquela velada, feita nas entrelinhas. E o mal prometido não precisa necessariamente recair sobre a pessoa que deverá propiciar a vantagem devida ao servidor. Pode recair sobre uma terceira pessoa. Pode essa exigência também ser direta, ou seja, o servidor a faz diretamente à vítima, ou indireta, utilizando-se de uma interposta pessoa, que ocorre com bastante frequência, aliás. A vítima não comete crime de corrupção ativa quando entrega esta vantagem ao servidor, na medida em que foi compelida, foi obrigada a agir desta maneira. É indispensável que o sujeito ativo seja um funcionário público, ou que esteja por assumir suas funções de servidor público. Assim, se um particular, fingindo ser policial, exige dinheiro de uma outra pessoa, haverá o crime de extorsão e não concussão. Essa exigência de ser funcionário público não faz desaparecer a possibilidade de um particular agir em coautoria com o servidor público. Pois bem, o tipo penal fala em vantagem indevida, e a natureza desta vantagem indevida gerou algumas discussões. Alguns doutrinadores entendem que esta vantagem deve ser de cunho patrimonial, só assim tipificaria a conduta, ao passo que para outros autores, como a lei diz respeito à vantagem e não valor, poderia ser de qualquer natureza, inclusive de cunho sentimental, pessoal ou até mesmo sexual, havendo na jurisprudência uma predileção pela primeira posição, ou seja, de que a vantagem, além de indevida, óbvio, deve ser patrimonial. O crime vai atingir o momento da consumação quando da exigência. Importante isso, o recebimento da vantagem posteriormente é um mero exaurimento do crime. Trata-se, portanto, de um crime formal, aquele conhecido como crime de consumação antecipada. Assim, não se justifica uma prisão em flagrante do agente público quando do recebimento daquela vantagem indevida. Para que haja prisão nesse momento do recebimento, é indispensável a sua decretação por autoridade judiciária competente, uma prisão preventiva ou prisão temporária, por exemplo. A prisão em flagrante só será justificada se a ação se der no momento da exigência da vantagem devida e não do recebimento da vantagem. A tentativa é perfeitamente possível, mas é indispensável que seja analisado o meio empregado. Na hipótese de uma exigência verbal, por exemplo, a tentativa, essa exigência verbal direta, a tentativa não se mostra possível. Mas se a exigência for por interposta pessoa, ou mesmo de maneira escrita, seria possível, ao menos em tese, a tentativa, porque é possível interromper o iter crimes. Figura interessante, encravada no meio da concussão, é o excesso de exação. Se ler lá no parágrafo 1º desse artigo 316. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório que a lei não autoriza, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, crime grave, e multa. Trata-se de uma figura especialíssima, na medida em que a conduta criminosa continua a ser a mesma do caput, ou seja, de exigir,
Só que o resultado da exigência, a vantagem, não é destinado em primeiro momento ao bolso do criminoso, e sim aos cofres públicos, ou seja, ao servidor público exagerado. O Estado, para cobrar os seus tributos, os tributos a eles devidos, dispõe de todos os instrumentos legais para tanto, seja para definir o valor, seja como forma de cobrança, sendo que o agente público não pode fugir desses limites que são impostos pela lei. Assim, se exige, ou seja, compele, ameaça o contribuinte a recolher aos cofres públicos valor não devido, ou, caso devido o valor, esse mesmo servidor público emprega meios vexatórios e ilegais, haverá infração penal. Há uma flagrante contradição entre o parágrafo 2º do mesmo dispositivo e que trata do excesso de exação, só que com a apropriação do valor pelo funcionário. Ou seja, ao invés de remeter aos cofres públicos os valores não devidos, o funcionário público os embolsa. Conduta evidentemente mais grave que a anterior, mas que, ante as atrapalhadas alterações legislativas, terminou por ficar com uma pena no seu patamar mínimo inferior, ou seja, menor. A pena prevista para esta segunda figura, em que o funcionário embolsa o dinheiro, é de 2 a 12 anos, ao passo que aquela anterior, onde o dinheiro é destinado aos cofres públicos, a pena é de 3 a 8 anos. Ficou uma situação bastante constrangedora. Nosso próximo crime é o de corrupção passiva, que é algo semelhante ao crime de concussão, só que ao invés do servidor exigir, obrigar, ele apenas pede, solicita, ou simplesmente aceita ou recebe a oferta que partiu do particular. É um crime, portanto, menos grave do que a concussão. E esse crime é assim descrito no Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A objetividade jurídica continua sendo a probidade administrativa, a regularidade dos atos administrativos. O sujeito ativo, por sua vez, é o servidor público, e a vítima é apenas o Estado, na medida em que o particular que está do outro lado da moeda irá responder por um outro crime, que é o crime de corrupção ativa. Será ele o agente corruptor. Muito diferente da concussão, onde, por medo, o particular não possui ampla liberdade de escolha se vai ceder às exigências do servidor público ou não. São 3 as condutas. Solicitar, na qual a iniciativa é do servidor público, a de receber, ou seja, o particular é quem dá a vantagem devida, entrega a vantagem devida. E a de aceitar a promessa, também de iniciativa do particular. Olha, eu darei para você no futuro uma vantagem devida. Via de regra, o servidor recebe alguma vantagem para praticar um ato ilegal. Mas este fato, por si só, não é elementar do fato típico. Ou seja, continuará havendo o crime de corrupção passiva quando o funcionário receber vantagem para que pratique um ato legal, antecipando, ou seja, adiantando, passando à frente, ou retardando, atrasando o ato conforme o interesse do agente corruptor do particular. A jurisprudência, de outro lado, não tem reconhecido como presente este crime, como existente essa infração penal, naquela entrega comum de pequenos presentes de baixo valor, em especial em épocas comemorativas. É muito comum, por exemplo, quem lida muito com o servidor público, em época de Natal, dá um presente, uma caneta de pequeno valor, uma caixa de bombom ou coisa que o valha. Quando o ato a ser praticado ou não ser praticado pelo servidor público for ilegal, dá-se o nome de corrupção própria. De outro lado, quando o ato a ser praticado ou atrasado ou retardado for legal, ou seja, dentro da lei, dá-se o nome de corrupção imprópria. A corrupção também possui outras classificações. Ela é classificada pela doutrina como antecedente, ou seja, quando o servidor recebe a vantagem indevida antes do ato que ele vai praticar, ou corrupção subsequente, quando a vantagem vier após o ato praticado pelo servidor corrupto.
O crime, por sua vez, se consuma no momento da aceitação ou do recebimento da solicitação ou da vantagem, sendo irrelevante que o ato ao qual se comprometeu o servidor público venha a ser praticado como quer o agente corruptor. Situação que vai configurar, na hipótese, o exaurimento do crime, de forma que nos remete à classificação de crime formal. Esse exaurimento, que na maioria dos crimes representa muito pouco, na nossa hipótese, foi elevado à condição de causa especial de aumento de pena, que está prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo 317. De forma que, se o ato é praticado, retardado, ou seja, atrasado, como que é o agente corruptor, que é o particular, a pena será aumentada na margem de 1/3. Via de regra, a tentativa desse crime não é possível, vislumbrando a doutrina apenas a possibilidade de sua ocorrência na modalidade de solicitação, e mesmo assim, quando a conduta de solicitar se der por um meio escrito. De resto, se for verbal, por exemplo, não será possível a tentativa. Já o parágrafo 2º desse dispositivo traz a figura da corrupção passiva privilegiada, hipótese na qual o servidor não visa receber qualquer vantagem indevida, mas pratica um ato ou deixa de praticá-lo ou atrasa a sua prática, infringindo o dever de ofício, cedendo a um pedido ou influência de terceira pessoa. É muito importante notar que nessa hipótese o crime é material, ou seja, ele só vai se consumar com a prática do ato pelo servidor público, ou pela não prática do ato que o servidor público deveria praticar, de uma maneira ou de outra, infringindo-se o seu dever de ofício. A nossa próxima infração penal que vamos analisar é a da prevaricação, que é o crime previsto no artigo 319 do Código Penal, que tem a seguinte redação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Trata-se de um crime funcional por excelência, não havendo qualquer paralelo para essa conduta, caso não seja servidor público o autor do crime, como já dissemos e como ocorre, por exemplo, no peculato furto e no crime de furto propriamente dito. O que se protege aqui com esta infração penal é a administração pública e a correção, ou seja, a correta conduta dos seus agentes, dos seus funcionários públicos. Trata-se, portanto, de um crime próprio quanto ao sujeito ativo, podendo ser praticado, nesta hipótese, somente por funcionário público. Já o sujeito passivo, a vítima, é o Estado ou administração, e, eventualmente, algum particular que venha a ser prejudicado pela conduta do servidor desidioso. São 3 as condutas, 2 colocadas em um primeiro plano, que é a de retardar ou deixar de praticar um ato de ofício. E que são atos de ofício? São todos aqueles que o servidor deve praticar ou não praticar, que são inerentes à sua função. Lembrem-se, os senhores, todas as atribuições de todos os funcionários públicos estão previstas em lei, de sorte que não é necessário que um superior hierárquico, por exemplo, determine ao servidor que ele pratique este ou aquele ato ou deixe de fazer esta ou aquela conduta, por ser indevida. A terceira figura exige a prática de ato contra expressa disposição legal, não sendo aqui suficiente mero juízo de ser indevido o ato praticado. O crime consuma-se com a prática do ato legal, seu retardamento ou omissão, e só se admite tentativa para as condutas comissivas, ou seja, aquelas condutas que envolvam fazer alguma coisa, condutas positivas. As condutas omissivas, aliás, como todo crime omissivo, não admitem a forma tentada. Em relação ao elemento subjetivo, ao tipo subjetivo, é relevante não perder de vista que se trata de crime doloso, lembrando-se sempre
que a motivação do autor, ou seja, o conhecido dolo específico, deve ser necessariamente a satisfação de interesse ou a satisfação de um sentimento pessoal. Importa notar que, como a conduta deve ensejar a satisfação de interesse ou desejo pessoal, não estamos falando do servidor meramente desidioso, já que o crime só existirá, como bem sabem os senhores, na modalidade dolosa. É evidente que em situações extremadas de desídia, como, por exemplo, aquele escrevente judiciário que nunca dá andamento aos feitos submetidos às suas funções, estaria configurado o crime. Esse crime, de outro lado, não pode se confundir com o crime de corrupção passiva. Na corrupção passiva, o agente busca uma vantagem indevida, ao passo que na prevaricação ele busca a satisfação de uma vontade ou interesse pessoal. O interesse que o servidor busca satisfazer pode tanto ser patrimonial, como de qualquer outra natureza, como, por exemplo, sentimento pessoal. E sentimento pessoal o que é? É todo aquele interesse que diz respeito à afetividade ou inimizade, como o exemplo do servidor que não expede uma certidão de um interesse de um particular, por ser esse particular o seu inimigo, e ele fica retendo o ato, não expedindo aquela certidão. Esses, portanto, senhores, são os principais crimes praticados por funcionário público contra a administração. Existem outros, mas não de igual importância ou incidência, tanto que quase nunca são lembrados pelos examinadores. Com essas informações, nós encerramos esta aula, onde tratamos os crimes praticados por servidor público contra a administração. Na próxima aula, nós vamos tratar dos crimes praticados por particular contra a administração pública.